Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem dado para cada um de nós, para ouvir a Tua palavra, falar do Senhor. Um dia o Senhor derramou o Teu sangue, nos comprou com esse objetivo, para edificarmos a Tua igreja. Por isso, Senhor, nos entregamos a Ti, para que o Senhor cumpra seu propósito em cada um de nós. Louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus. Irmãos, a semana passada nós ouvimos falar sobre o batismo. Mas agora nós vamos começar falando sobre a igreja, que é uma das últimas etapas do relacionamento entre Deus e o homem. Mostrando ele mostra-nos, que a condição para tocarmos na vida, indicando-nos o caminho que é Ele mesmo, a palavra. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. A igreja é uma das últimas etapas. Última etapa, presta bem atenção nisso. A última etapa do relacionamento entre Deus e o homem. Porque Ele quer mostrar para cada um de nós o quê? A condição para nós tocarmos na vida. Nós não tocamos na vida de Deus sem a igreja, irmãos. Precisamos entender isso. Sem a vida de Deus, nós não tocamos na igreja. Sem a vida da igreja, nós não tocamos na vida. Agora, o que é essa vida? Qual o caminho dessa vida? É o próprio Senhor, a palavra. Então, para nós entendermos isso, esse quadro que se nos mostra, nós precisamos de buscar na história do povo de Deus, da vontade de Deus, do desígnio de Deus, para chegar até nós. Como que nós vamos chegar nisso? É para nós vermos a interação que há entre Deus, que Deus teve, para estar conosco. Como Deus fez para estar conosco, para chegar até nós. Então, diante disso, nós vamos ver que Deus é um Deus tolerante. Como Ele tolerou o nosso passado e tem nos tolerado hoje. Deus tem nos tolerado. Ele nunca quis destruir o homem, porque se Ele quisesse destruir o homem, para Deus não haveria muita dificuldade, como nós vimos na história da criação e das disciplinas que Deus colocou no homem. Então, Ele quer conseguir um relacionamento de vida e amor entre Ele e nós. Então, o próprio Jesus falou que nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Amém? Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos Ele. Ninguém ama alguém simplesmente por querer amar. Nós temos esse amor porque Deus nos amou primeiro. Para nós entendermos esse quadro, nós precisamos de ver, por exemplo, a queda de Adão. A queda de Adão, ela veio de tal maneira que ela interrompeu em nós certa atitude. Nós tínhamos uma atitude de relacionar com Deus, o homem relacionava com Deus sem nenhum problema, mas à medida que o Adão caiu, estabeleceu outra maneira, outra atitude no homem. Qual foi essa atitude que estabeleceu no homem? Nós fomos convidados a fazer o quê? Para desafiar Deus. Nós somos convidados a desafiar Deus. Como que é assim? Como que seria esse desafio, É ter o que Deus tem. Ter o que Deus tem. Quando nós olhamos, ter o que Deus tem, mas sem Deus. Entenderam? Nós queremos ter o que Deus tem, mas sem Ele em nós. E Deus quer que nós tenhamos Ele, e Ele em nós e conosco. Ó Senhor Jesus. Numa mensagem que nós ouvimos do irmão Pedro Dong, ele falou uma coisa que muitos irmãos às vezes podem não estar se lembrando. Quando Jó falou com Deus assim: você não é homem. Você não é homem.
Aí o que ele está querendo dizer? Ele mostra que um homem está cheio de razões para desafiar Deus. Veja que história, né? Às vezes nós entendemos que Deus se tornou homem porque Jó falou isso. Não. O homem falou isso porque ele queria mostrar que ele tinha um sofrimento e Deus não sabia e não entendia ele, porque ele era homem. Mas ele esqueceu de dizer que ele estava desafiando Deus a ser homem. Veja que situação. Esse homem estava mostrando para Deus que ele tinha razão de sofrer. Ele não mostrou para Deus que o que levava ele a sofrer por causa da desobediência inicial. Ele tinha um convívio com Deus, mas ele não usufruiu desse convite. Ele não quis adentrar nesse convite, conviver com esse convite. A coisa ficou séria, irmão. A coisa ficou muito séria quando o homem perdeu essa oportunidade. Quando o homem saiu dessa condição, ele não era Deus, mas ele queria ser como Deus. Então aí mostra um quadro interessante. No início, tudo estava fácil para o homem. Ele tinha tudo, ele não precisava fazer nada. Era simplesmente ele viver o que Deus tinha dado para ele. E obedecer a palavra de Deus. Mas, quando nós olhamos o quadro que aconteceu, o homem não conseguiu fazer isso. E o homem não conseguindo fazer isso, que é o homem inicial, que é considerado o pai nosso, o nosso pai carnal, ele obedeceu alguma coisa e envenenou toda a geração. Diante disso, aconteceu algo que nós, às vezes até hoje, ainda temos dificuldade de entender. Mas nós temos que pedir a Deus para Ele nos ensinar como lidar com a palavra dEle e entender a vontade dEle. O homem tinha tudo, menos Deus dentro dele. Ele podia desfrutar de tudo, tinha toda a sabedoria, capacidades muito grande, mas não tinha Deus dentro dele ainda. Então, nesse quadro, se ele tivesse Deus dentro dele, ele tinha uma vida eterna. Não é isso que a Bíblia fala? Que ele foi expulso do jardim e foi colocado em volta do jardim uma espada, uma volta da árvore da vida, para ele não tocar na árvore da vida, com essa vida que ele tinha, de não ter obedecido a Deus. Não é isso que aconteceu? Aí eu pergunto para os irmãos, que espada é essa? E uma espada, vocês sabem que existe 2 tipos de espada. Uma espada, aquela espada que o homem usa na mão dele, o homem físico. Pedro cortou a orelha do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. E a espada que mata, a espada mesmo que o homem elimina outro homem na carne. Mas existe uma outra espada, que é a espada, que é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem um poder muito maior do que essa de matar fisicamente. Se nós lembrarmos, a Bíblia registra em alguns trechos nela, se der a gente lê, mas por causa que nós temos um tempo limitado aqui para liberar essa palavra, eu gostaria que os irmãos, se quiserem, anotar ou então verificar o seguinte, que quando Gedeão, lá em Juízes, capítulo 7, versículo 20, quando Gedeão foi fazendo aquela seleção de pessoas para lutar contra aqueles medianitas, aí ele disse o seguinte, ficou 300 homens, eles separaram em grupos de 100, e o que eles quebraram o canto e gritaram, e não usaram a espada, eles gritaram, pela espada do Senhor e de Gedeão. Mas qual que era a espada do Senhor? Se era a palavra, e essa palavra adentrou naquele acampamento que desestruturou todo mundo, e eles se mataram. Mas espera aí, eles não falaram outra coisa, você falaram a espada. A palavra é uma espada. A palavra que eles ouviram atormentou a vida deles. Os de Medianitas se mataram, entre eles mesmos. Vamos entender mais.
Em Efésios, capítulo 6, versículo 17, tem uma falar que nós temos a espada do Espírito. E espera aí. Então existe uma espada que é a palavra de Deus, que essa palavra ela tem um poder de penetração muito grande. E essa palavra é a palavra de Deus. Tem outros versículos que falam disso. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes, de 2 cortes, que pode dividir espírito e alma e as medulas, os ossos da pessoa e os membros. Isso demonstra que a palavra de Deus é uma espada. Então, para nós chegarmos à vida, adentrarmos nessa vida, nós precisamos de fazer o quê? Enfrentar essa espada. Mas essa espada, ela mata, mas ela não mata nós da maneira que nós achamos que eu vou morrer, vou me acabar. Olha bem, vou ler um versículo para nós ficarmos mais atentos com relação a isso. De Hebreus, capítulo 4, versículo 12, tem uma palavrinha ali que nós precisamos de absorver ela num sentido mais profundo. Aqui ele fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então imagina que corte tem essa espada. E concluindo, diz o seguinte, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, meu Deus. Vamos lá. A palavra é uma espada de 2 gumes, de 2 cortes. Então, se você tentar bater no outro com essa espada, ela bate em você também. Porque quando você levanta a espada, ela corta você também. E diz mais, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Discernir, irmão, vamos pensar, usar essa palavra, discernir. Discernir é sinal que essa espada nos atinge numa região onde nós possamos avaliar com o carinho que Deus colocou para nós não sermos pessoas intolerantes, pessoas desagradáveis, pessoas que fazem coisas que não estão de acordo com a palavra. Por isso que ela divide alma e espírito. Mostra quando que nós estamos agindo na nossa alma, quando você está agindo no seu espírito, e o seu corpo também sofre as consequências. Senhor Jesus. Mas não é só ali que fala que a palavra é uma espada. Há outros versículos. Se prosseguirmos um pouquinho, em Apocalipse, Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aonde estava a espada? Na boca. Mas que boca? Espada na boca? O que sai da boca? A palavra. A palavra que sai da boca do Senhor é uma espada, irmão. Se essa espada te atingiu, você vai ter problemas no seu viver. E não é só você, todos nós. No capítulo 2, versículo 12, continua. Dizendo, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, estas coisas diz aquele que tem
a espada de 2 gumes. A espada apareceu de novo. Mais espada. Então, mas onde que está essa espada? Fala aquele que tem a espada de 2 gumes. A espada que corta. Mas essa espada conforme vimos aqui no capítulo 1, é a palavra. Se nós prosseguirmos mais um pouquinho, versículo 16. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então nós sabemos que a espada que o Senhor colocou é a palavra dele. E a palavra de Deus, ela chega até nós e ela vai cortar, ela vai matar tudo aquilo que o seu ego carregou até hoje. Tudo aquilo que nós temos carregado até hoje que não cumpriu a vontade de Deus. Por isso que a edificação da igreja, ela vai acontecer, está acontecendo, mas sem a minha natureza caída. E sem a sua natureza caída. Veja que coisa. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, vamos pensar um pouco nisso. Deus tirou o povo do Egito. Deus mostrou tanta coisa que Ele fez na vida daquele povo. Deus tem mostrado tanta coisa que faz na nossa vida. E o que é que nós fazemos? Nós, às vezes, ainda não valorizamos tanto. Aí, quando chegou num determinado momento, eles o irmão falou a semana passada sobre o batismo. Então vamos lá. Quando chegou num determinado lugar, eles não tinham saída. Ou eles entravam na água, que tipificando o batismo no mar, ou morreriam na espada física do faraó. Deus protegeu, Deus guardou-os. De tal maneira que eles atravessaram em pé enxuto. Mas o faraó morreram todos. E isso mostra que Deus separou eles do Egito, ou separou eles da influência maligna que eles tinham atrás deles, pelo batismo. Então, o que nós ouvimos a semana passada sobre o batismo também é um complemento das etapas que o Senhor colocou para salvar o homem, para tirar nós, para ter uma salvação completa. Se eles não entrassem na água, eles morreriam. Se eles não... Então, o que acontece? O que nos leva, então, a ter uma salvação completa? É quando nós cremos no Senhor e batizamos. Não pense, irmão, que alguém poderia ter me batizado quando eu era uma criança e resolvido o problema. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, claro, todas as Bíblias que você lê, você pode observar, não importa a tradução, ela vai dizer isso. Todas as origens, fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Se eu fui batizado, ou se alguém me batizou, se eu era um infanto e batizei, eu não posso declarar que eu fui salvo. Porque eu preciso crer para ser, e não ser para crer. Entendeu? Se eu sou batizado para crer, está ao contrário da palavra. Não existe isso na Bíblia. E se não existe na Bíblia, eu estou crendo de forma diferenciada do que é a Bíblia. Eu não estou fazendo parte da edificação da igreja. Olha que coisa. Se eu estou praticando o que está escrito na palavra de Deus, eu estou concluindo a vontade de Deus. Bom, o irmão entendeu que o batismo do povo de Israel no mar foi a salvação para não morrerem nas mãos do faraó. Não foi isso que aconteceu? Ele não morreu na mão dos egípcios. Não foi isso que aconteceu? Antes eles haviam comido do cordeiro. Hoje todo mundo fala que crê em Deus. Ah, eu creio em Deus. Todo mundo fala. Qualquer pessoa que você perguntar, não, eu creio em Deus. Mas você submete a passar pelo Mar Vermelho, ao batismo? Se você fizer isso, você está dizendo para Deus que você crê que Ele abriu o Mar Vermelho e você vai sair do outro lado mudado.
Todas as pessoas que creram e foram batizados, eles tiveram uma experiência que nunca mais vão esquecer. Mesmo que eles tenham grandes problemas na frente, alguma coisa vai segurá-los. Morre no deserto, mas não volta nunca mais para praticar aquilo que praticavam antes. Pode ter lembranças, como o povo de Israel tinha. Eles passaram, estavam já caminhando no deserto, mas as lembranças dele fazia presente. Muitas vezes nós cremos no Senhor, já estamos na igreja, mas a lembrança do nosso passado se faz presente na nossa vida. E essa lembrança não nos ajuda muito, ela simplesmente nos atrapalha a prosseguir. É como se uma falta d'água, é como se falta comida, é como uma falta de coisa que não tenho energia para prosseguir. Tenho pandemia, tem tanta coisa que me impede de eu prosseguir. A minha preocupação com as coisas dessa terra impede que eu possa prosseguir. Senhor Jesus. Então essas lembranças que estavam presentes impediam do povo prosseguir. A igreja, irmão, ela é edificada por etapas. Por etapas. Então, Jesus, quando ele disse assim, eu edificarei a minha igreja. E depois ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Sem essas etapas, nós não conseguimos seguir o Senhor. A vontade de Deus, irmão, se cumpriu. Veja só, Deus falou com o povo que eles iam para Canaã. O povo entraram em Canaã. Entraram ou não? Entraram. Deus levou eles até Canaã. Deus chegou a um ponto que falou assim, olha, eu quero conviver com vocês, eu sendo o marido de vocês. É como se vocês fossem minha esposa. Isso está escrito em Isaías 54, versículo 5. Ele fala, eu sou o teu marido. Ele fala isso. Se ele diz isso, o que um marido faz num casamento? Ele é o supridor é aquela pessoa que ele é um provedor, né? Que promove, que ajuda, que coopera com a esposa, com os filhos, com todo mundo. Então ele é o provedor. Então hoje o Senhor, na igreja, ele se torna o nosso provedor. Por que às vezes nós temos dificuldade? É porque nós não cremos no nosso provedor. Nós buscamos saída de outro lado, por outras situações. Senhor Jesus, em Romanos, vai mostrando a edificação da igreja. A edificação da igreja, ela tem passos, e passos largos. Quando nós cremos no Senhor e buscamos nele, passamos por todas essas dificuldades que nós temos, aí quando nós lemos, por exemplo, Romanos, capítulo 8, ele fala no versículo 1 e 2, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, que bom, eu passei agora, eu estou em Cristo, não tenho mais condenação. Aí ele fala assim, porque havia uma lei que me governava, assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, livrou a lei. Peraí, vamos lá. Quando eu estou em Cristo, eu estou na palavra. A palavra de Deus está em mim. Então, quem tem a espada sou eu. A espada de Deus, ela está em mim. Então, essa palavra, ela me defende. Ela me coloca numa direção que me aproxima de Deus. Veja que situação. Então, se ela me coloca nessa situação, é porque eu estou em Deus. Ele fala assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, no versículo seguinte, fala, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas quando nós chegamos no versículo 8 e 9, existe alguma coisa aqui que põe nós meio na balança. Ele fala assim, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Espera aí. Se eu falar que eu tenho o Espírito de Deus, eu não posso viver na minha carne. A minha carne, ela tem uma habilidade ou uma vontade ser alguém de uma certa forma importante.
alguém que quer ser importante. Mas aí ele fala no versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha bem, esse Espírito aqui é o mesmo que está no versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação é para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo, você não pode estar na carne. E se você está na carne, você não é dele. Olha, irmão, isso é sério. Senhor Jesus fala isso claramente, nos tornando um corpo com a vida de Deus. Então, a minha vida precisa ser a vida de Deus. A minha vida não pode ser uma vida distante da vontade de Deus. Se ela for distante da vontade de Deus, então eu estou vivendo na minha carne. Eu não estou agradando a Deus. Não pode haver interferência que nos impeçam de nos tornar um nesta jornada. Jesus disse que somos a igreja que expressará toda a palavra de Deus na terra. Por que ele diz essas coisas? Vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Nós temos que entender que a igreja, ela tem um cabeça, uma orientação que não é do homem. Nós não temos condição de orientar ninguém. Mas ele disse o seguinte: Efésios capítulo 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche, em todas as coisas. Veja que coisa. Aqui, ele está falando que ele enche todas as coisas, em tudo, em todas as coisas. Ele foi dado à igreja. A palavra foi dada à igreja para preencher tudo. Então, se você tem falta de alguma coisa, porque tem falta da palavra. Tem falta do conhecimento da palavra. E Cristo foi dado à igreja. Se ele foi dado à igreja, então nós precisamos ser essas pessoas que vivenciamos isso. Vivenciamos a palavra de Deus. No capítulo 3, desse mesmo capítulo, ele continua dizendo, no versículo 3, pois segundo uma revelação que me foi dada a conhecer, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, ó Senhor Jesus, a saber que os gentios são co-herdeiros, nem membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, aqui mostra que nós adentramos nessa esfera porque Deus prometeu isso para cada um de nós. E nós nos achegamos a Ele e conseguimos vivenciar o que Deus prometeu. Essa edificação é para chegar nesse patamar. Agora, existe uma sequência desse patamar. A coisa não para aqui, por isso que é uma das últimas etapas na edificação da igreja. Por isso que quando nós chegamos, seguindo o livro de Efésios, ele explica muito bem essa questão da edificação da igreja. Quando nós chegamos no capítulo 4, a partir do versículo 14, ele começa a mostrar assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia
em que induzem ao erro. Espera aí. Doutrina é ensinamento. Então nós não podemos mergulhar em nenhum ensinamento que não seja vindo da palavra de Deus. Se nós adentrarmos em algum ensinamento que não seja da palavra de Deus, nós estamos sendo induzidos ao erro. Mas, seguindo a verdade, o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Que é o cabeça, Cristo, Senhor Jesus. Perdi aqui. De quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos pegar esse versículo 16 aqui. Nós vimos que lá em Hebreus fala da espada separar. Aqui fala da cooperação de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, quer dizer, já não é um corpo separado, já é ajustado pela palavra. A palavra chegou, ela ajustou aquilo que estava fora. Auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então, o corpo de Cristo, ele precisa de concluir esta edificação. Agora, como nós podemos praticar essa edificação? Como é que isso pode estar em nós? Irmãos, vamos pensar o seguinte. Cada um de nós, aqui fala de membros, né? O ajuste, cada membro, cada parte. Cada um de nós tem uma função na igreja. A minha é uma função, a sua é outra. Cada irmão, cada pessoa que um dia creu no Senhor, ele tem uma função. E se ele tem essa função é dele, não é a minha. Por isso que a Bíblia ela é muito clara quando fala sobre a questão do corpo, dizendo o seguinte, que, no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, esse corpo precisa que esses membros funcionem. Se o membro não funcionar, irmão, ele prejudica o corpo. Por isso que nós precisamos de funcionar. Às vezes nós pensamos que para funcionar eu tenho que estar... Não, você funciona porque você faz parte do corpo. E isso nos leva adiante. A edificação. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Opa! No Espírito nós fomos batizados. Não seremos, não. Presta bem atenção nesse versículo, irmãos. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ninguém fala, eu vou ser batizado com Espírito. Não, você foi batizado. Nós fomos batizados. Nós somos introduzidos nesse corpo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, se é muitos, nós somos muitos. Mas para Deus, nós somos um corpo. E a edificação da igreja se conclui dizendo que agora, nós funcionando, nós vamos concluir uma das últimas etapas, que é a edificação da igreja. Amém, irmãos? Entenderam? Que a edificação da igreja depende de mim e de você. Jesus é o Senhor.